Em um mundo onde as almas buscam respostas, onde o barulho do cotidiano abafa os sussurros do divino, existe um poder esquecido, uma chave perdida enterrada entre as ruínas do tempo. Deus primeiro, o segredo esquecido do poder espiritual, não é apenas um texto, é um chamado, um despertar. Escrito pelo visionário Emin Fox, esta obra abre as portas para uma sabedoria antiga que tem esperado pacientemente para ser redescoberta. Dentro de suas páginas, e agora dentro da sua voz interior, ecoa uma verdade simples, porém transformadora. Quando colocamos Deus primeiro, todo o resto se encaixa. Prepare-se para embarcar em uma jornada íntima e poderosa, uma que não apenas mudará a maneira como você vê o mundo, mas a maneira como você vive nele. Isso não é mágica, não é religião, é a força criativa do universo, acessível aqui e agora, porque o segredo nunca esteve longe, apenas estava esperando que você se lembrasse. E agora você se lembrou. Bem-vindo à revelação, bem-vindo a Deus primeiro. Começa agora. A lei que o mundo esqueceu. Porque colocar Deus primeiro muda tudo. O mundo moderno, com sua agitação incessante, sua preocupação com o tempo, seu culto à eficiência e sua obsessão por resultados imediatos, esqueceu uma verdade simples conhecida pelos sábios de todas as eras. Deus deve vir primeiro. Não como uma ideia piedosa, não como um hábito de domingo, não como um conceito religioso aprendido na infância, mas como uma lei espiritual viva, uma lei tão precisa quanto a gravidade, tão inevitável quanto o amanhecer. E, como qualquer lei, ela não é negociável. Ou é obedecida, ou suas consequências são sofridas. Quando falo de Deus, não me refiro a uma figura antropomórfica residindo em algum canto do universo, nem a um dogma, nem a uma imagem cultural. Refiro-me à presença absoluta, inteligência divina, o princípio de todo o bem, aquilo que é a causa, a origem, a fonte e a substância de tudo o que é real. Colocar Deus primeiro significa alinhar-se com a causa antes de buscar os efeitos. Significa buscar o reino antes do pão, a verdade antes da aparência, a paz antes da solução visível. Isso não é misticismo balbuciante, é prática espiritual concreta. Quando uma pessoa coloca Deus primeiro no pensamento, intenção, desejo e ação, a desordem começa a se resolver. A mente clareia, o corpo se fortalece, os relacionamentos se pacificam, o sustento chega, não por intervenção milagrosa fora da lei, mas porque a ordem interna produz harmonia externa. Jesus ensinou essa lei diretamente e sem ambiguidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse, primeiro ocupe-se com os problemas e depois pense em Deus. Ele não disse, conserte as circunstâncias e depois tenha tempo para o Espírito. Ele disse, primeiro. E nesse primeiro está a chave que transforma uma vida fragmentada em uma vida centrada, plena e guiada. O mundo, e digo isso com plena consciência, inverteu a ordem. As pessoas perseguem o dinheiro e depois pedem paz, buscam sucesso e depois imploram por significado, colhem desarmonia, mas não semearam o essencial. É por isso que há tanta angústia, tanto cansaço, tanta doença espiritual. Deus primeiro não é uma frase decorativa, é uma estrutura de consciência. É uma maneira de pensar, de respirar, de decidir. É viver sabendo que a fonte está sempre presente, que o espírito nunca esteve ausente, e que a verdadeira segurança não vem das coisas, mas da comunhão constante com o princípio. Colocar Deus primeiro não exige tempo adicional, exige reorientação. Exige parar de agir como se o urgente fosse mais importante que o eterno. Exige pensar de cima, não de baixo. Este livro não pretende ensinar algo novo, pretende lembrar o que sua alma já sabe. Que tudo o que você busca, saúde, provisão, direção, descanso, clareza, amor, não pode ser alcançado correndo mais rápido, mas parando para reconhecer a presença, a única presença, e permitindo que ela ocupe seu lugar de direito. O centro, o princípio, o primeiro pensamento. Tudo o que não flui na sua vida, de alguma forma, perdeu seu eixo. E para voltar ao eixo, volte a Deus. E voltar a Deus não é nada mais que voltar a si mesmo, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira causa. Este livro é escrito como um mapa.
Cada capítulo é uma porta para a ordem divina. Ele não pedirá sacrifícios, pedirá alinhamento. Não imporá regras, lembrará de leis. E não exigirá cegueira, mas oferecerá entendimento. Porque quando você entende que colocar Deus primeiro não é renunciar ao mundo, mas ordená-lo a partir de sua verdadeira fonte, então você não duvida mais, não corre mais, não implora mais. Você simplesmente se alinha e recebe em paz, desfruta e plenitude, como sempre foi destinado a ser. Este é o segredo esquecido, a chave escondida à vista de todos, o princípio simples que nunca falha. Deus primeiro, e o resto é acrescentado. Deus primeiro, o segredo esquecido do poder espiritual, por Eman Fox. Notamos que mais de 80% daqueles que visitam nosso canal não estão inscritos. Você pode apoiar este projeto pressionando o botão de inscrição e curtindo o vídeo. Obrigado por nos inspirar a continuar criando mais e melhor conteúdo para você. Você está pronto para transformar sua vida? Capítulo 1. Deus é ordem, a causa espiritual por trás do caos humano. O universo não é caótico, a vida não é aleatória, a mente de Deus não é confusão. Tudo o que é real neste mundo é sustentado por uma lei de ordem perfeita, silenciosa, invisível, porém inviolável. Quando observamos o curso das estrelas, a precisão das estações, o equilíbrio da natureza, até o design de uma célula viva, vemos uma inteligência que não improvisa, que não esquece. Essa inteligência, essa harmonia essencial, é o traço do princípio, e esse princípio é Deus. Deus é ordem, não desordem, não acaso, não caos disfarçado de mistério. Quando a alma humana esquece isso, ela se desvia. Começa a viver de uma consciência dividida, fragmentada, desalinhada. Acredita que pode agir por impulso, por medo, por hábito, e que as consequências serão fortuitas. Mas não são. Nada na lei espiritual é fortuito. Tudo está ligado a causa e efeito. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, a causa da ordem é ativada. Quando ele é colocado em último ou excluído, entra-se no domínio da desordem. O caos humano, então, não é um castigo divino, nem uma prova imposta de cima. É o resultado natural de pensar e agir desconectado da fonte. Um pensamento errado sustentado produz uma experiência desequilibrada. Uma vida baseada no eu separado, no ego que busca controlar tudo, gera inevitavelmente confusão, ansiedade e sofrimento. A desordem não está fora, está na mente, e é refletida nas circunstâncias. O mundo que vemos é sempre o reflexo da ordem ou do caos em que mantemos nossa consciência. É por isso que Jesus não veio para impor religiões, veio para revelar o reino. E esse reino não era um lugar geográfico, mas uma consciência ordenada por Deus. Quando ele disse, buscai primeiro o reino, ele não falava do céu após a morte, mas de colocar Deus primeiro aqui e agora, no pensamento, no coração, na intenção. E tudo o mais, ele disse, vos será acrescentado. Por quê? Porque a ordem espiritual estabelece as outras coisas em seu lugar. Nada saudável pode ser construído sobre uma fundação torta. Nada verdadeiro pode vir de uma mente em conflito consigo mesma. É por isso que, quando uma pessoa busca paz, saúde, abundância ou um caminho, mas não começa por Deus, ela corre sem se mover, cansa-se sem avançar. Tenta organizar os efeitos, mas não tocou a causa. Deus é a causa da ordem, e só ao se alinhar com essa causa a harmonia pode vir. Muitos perguntam por que suas vidas parecem uma confusão interminável, apesar dos esforços sinceros que fazem. A resposta não está no esforço, mas no eixo. Qual é o eixo da sua vida? De onde você pensa, decide, sente, fala? Se esse eixo é o medo, a aparência, o hábito ou o desejo egoísta, então, não importa o quanto você se esforce, o resultado será instável. Mas se o eixo é Deus, a verdade, a presença, o amor impessoal, então até as peças soltas começam a se encaixar. Até o que parecia impossível se ajeita. Até a tempestade se torna um caminho. Este é o grande ensino espiritual que o mundo esqueceu. A ordem não é imposta de fora, ela é restaurada de dentro. E só é restaurada quando permitimos que Deus ocupe seu lugar,
o primeiro lugar. Algumas pessoas tentam ordenar suas emoções com força de vontade, sua saúde com dieta, seus relacionamentos com lógica, sua economia com estratégia. E, embora tudo isso possa ter valor, se não começar pelo centro espiritual, desmorona. Se não estiver enraizado em Deus, rui. Se não surgir da ordem eterna, não resiste ao teste do tempo. A causa do caos humano, então, não é o mal, a ignorância ou a fraqueza. É o esquecimento. O esquecimento da presença, o esquecimento do essencial, o esquecimento da verdadeira ordem. E a solução, portanto, não é mais esforço ou mais controle. É mais entrega, mais silêncio, mais prioridade espiritual. É voltar ao eixo, voltar ao princípio, voltar a Deus, não como crença, mas como ordem interna, como a causa viva, como o primeiro pensamento que dirige todos os outros. Experimente. Pegue uma situação na sua vida que hoje parece em caos. Não se apresse para consertá-la, não reaja. Vá para dentro. Lembre-se de que Deus é ordem. Declare com fé: essa questão não tem poder em si mesma, o único poder é Deus, e Deus é ordem. Eu permito que essa ordem se estabeleça na minha mente, e o resto se alinhará. E permaneça. Não peça, não negocie, permita. E você verá como a ordem que parecia impossível da perspectiva humana começa a surgir, como uma flor no deserto. Porque o deserto nunca foi mais forte que a semente, e a semente sempre foi Deus. Capítulo 2. Primeiro o invisível, o erro de buscar resultados sem alinhar a consciência. Vivemos em um mundo que idolatra resultados. Queremos ver mudanças, melhorias, conquistas, curas, manifestações visíveis que confirmem que algo está funcionando. E não há nada de errado em desejar frutos, é natural que a árvore dê frutos. Mas o que foi esquecido e precisa ser urgentemente lembrado é que o fruto nunca vem antes da raiz, o visível nunca precede o invisível. E a alma que busca mudar o efeito sem atender à causa espiritual está construindo sobre areia. O invisível vem primeiro. O invisível é mais real que o visível. O pensamento precede a ação, a imagem mental precede a forma, a consciência dirige o corpo, a consciência abre o caminho antes que os pés caminhem. Essa é uma lei universal, é inviolável, e quem a esquece sofre confusão. O grande erro do mundo tem sido correr em direção aos resultados, mas com a consciência desalinhada. Busca-se cura sem fé, abundância sem gratidão, amor sem purificação interna. Deseja-se paz sem renunciar ao julgamento, persegue-se sucesso com um coração cheio de medo. Isso é querer o fruto sem plantar a semente. É como regar a superfície esperando raízes. E quando não há resultado, porque não pode haver, a alma se frustra, endurece e se afasta ainda mais da ordem espiritual. Jesus ensinou com perfeita clareza: o reino de Deus não vem com aviso externo, o reino de Deus está dentro de vós. O que isso significa, senão que tudo o que importa, tudo o que transforma, tudo o que cura e próspera começa no invisível, nas profundezas, na consciência. A verdadeira oração não é um pedido para fora, mas uma correção para dentro. Não se trata de pedir o que falta, mas de se alinhar com a plenitude já presente. Mas essa plenitude não está no mundo, está em Deus. E Deus habita no invisível, no silêncio, na quietude, na entrega do pensamento. A mente humana, programada pela urgência do mundo, quer resultados rápidos, mensuráveis, tangíveis. Mas o espírito não responde à pressa, responde ao alinhamento. Não há emoção, mas há frequência. E essa frequência é o que determina a forma. Quando a consciência está desordenada, o mundo externo inevitavelmente a refletirá. Não porque é castigo, mas porque é lei. E quando a consciência está centrada, elevada, entregue, então, às vezes sem esforço externo, o que parecia impossível se ajeita por si só. É por isso que Jesus disse: não vos preocupeis, olhai os lírios do campo, buscai primeiro o reino, e tudo o mais vos será dado. O que o mundo chama de adição, dinheiro, saúde, relacionamentos, oportunidades, não é obtido lutando contra o visível. É permitido colocando o invisível em primeiro lugar. A raiz de todo o bem está na consciência,
E colocar Deus primeiro é colocar a consciência divina como o princípio organizador de toda a sua vida. Não buscar fora, mas corrigir dentro. Não lutar com o exterior, mas alinhar-se com a presença que já sabe como resolver tudo. Experimente. Em vez de correr para a solução externa, pare, feche os olhos e declare: não estou sozinho, o Espírito de Deus habita em mim. E antes de buscar o efeito, eu me uno à causa. Antes de tocar a forma, eu me entrego à fonte. Antes de agir, eu me alinho e espero. Espere com fé, espere com paz, e você verá como o invisível, quando honrado como o primeiro, começa a ordenar o visível sem atrito. Isso não é mágica, não é superstição, é lei. A lei do Espírito, a lei da ordem, a lei do um e de tudo. A alma precisa de tudo o que buscou por anos no mundo, tudo o que perseguiu externamente. Começa a se manifestar sem esforço quando finalmente se lembra de que o primeiro não é o que se vê, mas o que é. E o que é em Deus já está completo. Capítulo 3. O Rei de todo o bem, porque Deus não compete nem negocia, apenas espera a prioridade. Deus não discute, não implora pela sua atenção, não se impõe. O Espírito não compete com as vozes do mundo, não fica na fila para ver se é a sua vez. Deus é, e por ser, permanece em imutabilidade silenciosa, esperando ser reconhecido como o que é, a raiz de todo o bem. A alma humana, em sua ilusão de separação, fez de Deus apenas mais uma opção entre suas prioridades: trabalho, família, finanças, saúde e até espaço para Deus. Mas o princípio não opera sob essas condições, não pode operar, a menos que seja o primeiro, porque a ordem espiritual não tolera inversão. Não porque é caprichoso, mas porque é sua natureza. Deus é causa, não efeito. Ele é centro, não adição. Ele é raiz, não resultado. Colocar Deus em último e esperar os frutos do Espírito é como colocar a fundação no final da construção. É como querer colher sem plantar. É inverter a lei e depois reclamar que a bondade não flui. Mas a bondade não pode brotar se sua raiz foi negada, ignorada ou deslocada. Deus não amaldiçoa por ser esquecido, ele não pune, ele simplesmente não age onde não lhe foi dado lugar, porque seu poder é ordem, não imposição. Quando a alma coloca qualquer outra coisa acima de Deus, seja medo, desejo, dever, lógica ou ambição, ela começa a viver do mundo, não do princípio. E o mundo, com toda a sua variabilidade, dualidade e mudanças, não pode sustentar a verdadeira paz ou a verdadeira provisão. O visível é fugaz, o temporário se move, apenas o eterno permanece. E o eterno é Deus, quando ele ocupa o primeiro lugar na consciência. Esta é uma verdade simples, porém poderosa. Deus não precisa competir, porque não há outro poder real. Mas a mente humana, enredada em suas preocupações, vive como se houvesse múltiplos poderes: economia, doença, tempo, opiniões alheias, história pessoal. E assim, ao prestar mais atenção a esses outros poderes, a alma dá a eles sua energia criativa e fortalece a ilusão. Mas no dia em que a alma decide voltar a Deus, não como uma ideia, mas como o eixo, nesse dia o caos começa a recuar, porque a causa foi restaurada. E onde a causa é reconhecida, o verdadeiro efeito flui sem obstáculos. Colocar Deus primeiro não é fazer algo por Ele, é reconhecer que sem Ele não há vida real. E, portanto, não faz sentido negociar com o ilusório. Não se trata de deixar espaço para o espiritual, é viver do espiritual como a única realidade e permitir que todo o resto cresça dessa raiz, com ordem e abundância. É fácil saber se Deus foi colocado em primeiro lugar. O sinal não está nas palavras ou costumes externos, está na paz interior. Porque quando Deus ocupa seu lugar na consciência, a mente descansa, o coração se acalma e a vida flui com direção. Muitos perguntam: por que não vejo resultado se estou orando, afirmando e agindo corretamente? E a resposta muitas vezes é esta: porque Deus ainda não foi colocado em primeiro lugar. Talvez a oração tenha sido usada como último recurso, talvez a mente permaneça dividida entre a confiança na verdade e o medo do mundo, talvez se deseje o bem, mas ainda haja medo de perda. E enquanto houver divisão, não há manifestação plena.
porque a lei responde à mente unificada, não ao coração que duvida entre dois mestres. Jesus disse claramente: ninguém pode servir a dois senhores. E servir, na linguagem espiritual, significa dar prioridade no pensamento. Quem ocupa seu primeiro pensamento ao acordar? De onde você toma suas decisões? Quem guia sua atenção quando o medo surge? Responder a essas perguntas com honestidade revela a verdadeira ordem interna, e essa ordem é o que determina se o bem flui ou se atrasa. Mas a boa notícia é que Deus não se retira, não se ofende, não desaparece. Ele permanece como a raiz sob a terra, esperando ser regado, como o sol atrás das nuvens, esperando ser visto, como a fonte no topo da montanha, esperando que alguém volte seu rosto para ela. E quando ele é reconhecido como o primeiro, toda a alma começa a florescer, sem luta, sem ansiedade, sem fragmentação. Porque a raiz está em seu lugar, e quando a raiz está bem plantada, o fruto não demora a aparecer. Capítulo 4. O reino antes do pão. Como Jesus ensinou a lei da prioridade em cada palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Nesta simples declaração, dita no deserto, Jesus revela uma lei que o mundo esqueceu. A verdadeira vida não vem do material, mas do espiritual. Não se trata de rejeitar o pão, mas de entender que o pão sem o reino é insuficiente, que a comida sem direção, a abundância sem propósito, o sucesso sem verdade não sustenta a alma nem transforma a vida. Desde o início de seu ministério, Jesus ensinou, encarnou e demonstrou a lei da prioridade espiritual. Cada gesto, cada parábola, cada decisão apontava para uma consciência centrada em Deus primeiro, não como acessório, não como refúgio em tempos difíceis, mas como fundação, centro, ponto de partida de toda ação verdadeira. Quando foi tentado no deserto com o mais básico, transformar pedras em pão, sua resposta foi clara e firme: não só de pão viverá o homem. Em outras palavras, a ordem importa. A alma não deve ser subordinada à matéria, a consciência não pode girar em torno da forma. Primeiro o reino, depois o pão. Primeiro Deus, depois tudo mais. Jesus não ensinou isso como uma exigência religiosa, ele viveu isso como uma lei natural. Ele demonstrou isso em cada situação. Quando a multidão o seguiu com fome física, ele multiplicou o pão, mas só depois de agradecer a Deus primeiro. Quando o chamaram de mestre, ele não tomou glória pessoal, mas disse: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Quando pediram sinais, ele disse: esta geração busca sinais, mas o reino não vem com sinais externos, ele está dentro de vós. Cada palavra sua era um retorno ao invisível como causa, ao eterno como fundação, ao divino como prioridade absoluta. E assim ele viveu sem preocupação, sem ansiedade pelo amanhã, sem a necessidade de se defender ou provar algo. Pois quem coloca o reino em primeiro lugar sabe que tudo o que é necessário se manifestará por lei. É por isso que ele ensinou: não vos inquieteis pela vossa vida, pelo que comereis ou pelo que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. E coroou esse ensino com a frase que gravaria profundamente no coração: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é um convite poético, é uma fórmula espiritual exata. Buscai primeiro o reino, que é a presença viva de Deus na consciência, e o resto você não terá que perseguir, ele virá, será ordenado, fluirá para você como a luz faz quando você abre uma janela. Mas quando o pão é buscado primeiro, quando se corre atrás de resultados, segurança externa, soluções imediatas, a alma se divide, e a divisão interna leva à confusão externa. Porque a lei não pode ser invertida. A consciência determina a experiência, e se a consciência esqueceu de Deus, então até o pão perde seu amor. Jesus não ensinou a ignorar as necessidades humanas, ele as reconheceu, mas as subordinou a uma verdade maior: que a alma alinhada com Deus nada falta, que a vida dirigida de cima encontra respostas embaixo, e que toda adição verdadeira é o eco natural de uma consciência centrada no essencial. Quer paz? Busque primeiro o reino. Quer clareza? Busque primeiro o reino. Quer sustento, saúde, direção, harmonia? Busque primeiro o reino,
não como o último recurso, mas como o primeiro movimento. Antes de falar, lembre-se de Deus. Antes de decidir, volte ao centro. Antes de resolver, aquiete a mente e diga: minha prioridade é o reino, e nele tudo está contido. Nada falta, nada é excessivo, tudo flui em perfeita ordem. Jesus não veio para dar receitas externas, veio para revelar a estrutura interna do universo. E essa estrutura começa assim: Deus primeiro, reino primeiro, consciência primeiro. E então tudo o mais se manifesta, não por luta, não por acaso, mas por lei. E essa lei, que nunca falha, apenas espera que você se lembre de seu princípio. Pois quando o reino é sua causa, o pão será seu efeito. E você nunca mais viverá do medo, porque saberá que já está dentro do reino, e o reino está dentro de você. Capítulo 5. Sua mente como um altar. Pensar em Deus primeiro é criar a partir do eterno. Não há necessidade de escalar uma montanha ou entrar em um templo de pedra para encontrar Deus. O verdadeiro altar é a mente, o lugar sagrado onde se decide, a cada dia, a cada hora, a cada momento, quem será a prioridade. E embora os lábios possam dizer Deus primeiro, a vida não muda até que o pensamento também o diga. O pensamento é criativo, é semente, é causa. É um decreto silencioso que molda a forma. E o que é pensado primeiro se torna a raiz do que será vivido. É por isso que, quando dizemos que Deus deve vir primeiro, não estamos falando de um ato externo, mas de uma atitude mental constante. Pensar em Deus primeiro não é um slogan espiritual, é uma tecnologia da alma. É ativar a consciência superior que dirige tudo, harmoniza e provê. Sua mente é o ponto de união entre o céu e a terra. É o espaço onde as ideias eternas são traduzidas em formas visíveis. E o que ocupa o primeiro pensamento do seu dia, da sua decisão, da sua ação, é o seu verdadeiro Deus. É por isso que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente. Não com o que sobra, mas com o conteúdo pleno da sua consciência, com o pensamento que sobe e o que desce, com a imagem interna que você sustenta quando ninguém vê, com a crença que vive sob todas as suas palavras. Porque é ali que você está verdadeiramente adorando. A mente como altar não é uma bela metáfora, é uma verdade viva. E esse altar pode ser consagrado ao espírito ou contaminado pelo medo, julgamento, dúvida, apego às aparências. Mas ele nunca está vazio. Sempre há uma presença no altar. A questão é: quem habita ali? Se o primeiro pensamento ao acordar é preocupação, esse dia é construído a partir da falta. Se o primeiro sentimento ao tomar uma decisão é medo, o caminho se obscurece antes mesmo de começar. Mas se a alma aprendeu a parar, a lembrar, a colocar Deus como o primeiro pensamento, como a luz que ilumina a mente antes de agir, então ela está vivendo do eterno, e não do passageiro. Pensar em Deus não é repetir seu nome, é sintonizar-se com sua natureza. É pensar em ordem, porque Deus é ordem. É pensar em paz, porque Deus é paz. É pensar em amor, porque Deus é amor. É recusar-se a pensar com medo, culpa ou raiva, porque isso profanaria o altar, e o altar é feito para o sagrado. Cada vez que você escolhe ver com os olhos do Espírito, mesmo que o mundo grite o contrário, você está santificando sua mente. Você está dizendo à vida: não serei guiado pelas aparências, não me renderei ao caos, não esquecerei a fonte. Pensarei em Deus primeiro, e a partir daí criarei o que for necessário. E a lei responde: pois onde Deus é a causa, o efeito é sempre bom. Onde Deus é o primeiro pensamento, a forma não pode conter erro, porque o eterno não pode gerar o falso. E o que nasce do Espírito não pode falhar. A mente dirigida não é uma mente sem pensamentos, é uma mente que é dirigida. Um pensamento pode surgir, medo, dúvida, memória antiga. Mas ele não permanece, porque o altar já tem um dono, e esse dono é a verdade. O trabalho, então, não é lutar contra pensamentos passageiros, mas lembrar qual é o primeiro, qual deve estar acima de todos os outros, qual sustenta, ordena e ilumina. E esse é Deus. Faça disso um hábito. Ao acordar, antes de checar o mundo externo, coloque um pensamento de Deus na sua mente, não como fórmula, mas como alinhamento.
Diga: há apenas uma presença, uma mente, uma lei, uma fonte, e eu me alinho com ela agora. E a partir daí, viva seu dia, faça suas tarefas, tome suas decisões, descanse, mas sabendo que o faz a partir do altar, do primeiro pensamento, do centro eterno que nunca se move. Pois quando Deus habita na sua mente como a causa, toda a vida se torna um santuário, e tudo mais. O pão, o tempo, a saúde, o caminho, se ordena sem esforço, porque o Eterno já está criando em você. Capítulo 6. A quem você serve? O que acontece quando dinheiro, medo ou ego tomam o primeiro lugar? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Jesus de Nazaré. A questão não é se você serve ou não, a verdadeira questão é a quem você está servindo. Porque todo pensamento constante, toda intenção repetida, todo motivo que ocupa o centro da sua consciência é um altar aceso. E onde a atenção é colocada com reverência, ali você está servindo. Jesus não falava abstratamente quando disse: não podeis servir a dois senhores. Ele descrevia uma lei mental precisa. Uma mente dividida não pode criar com poder. Uma consciência que tenta sustentar o espírito enquanto adora o medo, o dinheiro ou o ego acabará por colapsar, porque a lei não responde à confusão. A lei responde à clareza, decisão e prioridade. E essa prioridade é demonstrada não com palavras, mas com ações mentais. Onde está seu pensamento quando o dia começa? De onde são tomadas suas decisões? Com que critério você avalia seus passos? Do medo de perder ou da confiança na fonte? Quando o dinheiro toma o primeiro lugar, tudo se torna uma transação, os relacionamentos se contaminam, a vocação se prostitui e a alma se tensiona. Não porque o dinheiro é mau, mas porque ele não é Deus. E o que não é Deus não pode ocupar seu trono. Quando o medo toma o primeiro lugar, as ações se tornam menores, a visão se obscurece, e a vida se torna tensão constante. A alma se obsessiona pelo que pode dar errado e esquece tudo o que já está certo. O medo é um mestre pobre, e servi-lo significa perder a herança da liberdade. Quando o ego toma o primeiro lugar, não há espaço para a vida. Tudo gira em torno da imagem, do controle, da aparência. E, embora possa parecer sucesso por fora, por dentro há desordem, porque o ego é um tirano, não um mestre. É barulho, não verdade. Cada vez que qualquer desses falsos mestres, dinheiro, medo ou ego, é priorizado, a alma é colocada em uma vibração que impede a manifestação do verdadeiro bem. Não é castigo, é causa e efeito. Pois onde o pensamento gira em torno do ilusório, a experiência resultante será instável, frágil e fugaz. Mas quando você serve a Deus, ou seja, quando pensa, decide e age a partir da presença, da verdade e do amor, toda a vida começa a fluir com ordem. Servir a Deus não significa renunciar ao mundo. Significa colocar o espírito como a causa de todas as coisas. Você não rejeita o dinheiro, usa-o como instrumento do bem. Você não nega suas emoções, observa-as a partir da consciência superior. Você não destrói sua personalidade, purifica-a para que reflita o Cristo interior. A prioridade, então, não é uma teoria, é uma lição interna, uma entrega profunda que diz: não quero dividir minha mente, não quero continuar buscando fora o que só Deus pode dar. Escolho servir ao único poder verdadeiro, o único bem verdadeiro, a única causa verdadeira. E esse serviço não é pesado, não é sacrifício, é descanso. Pois servir a Deus é voltar ao centro, lembrar o essencial e permitir que tudo mais seja ordenado como um reflexo. Faça o exercício. Em tudo o que fizer hoje, pergunte silenciosamente: a quem estou servindo neste momento? A pressa, o medo, a comparação, o desejo de aprovação, a ilusão de controle? E se descobrir que não está servindo ao espírito, não se culpe, apenas volte ao centro, corrija a causa, e tudo mais, como sempre, será acrescentado. Porque nenhuma vida pode florescer servindo dois senhores, mas toda alma se torna poderosa quando serve apenas a um, Deus primeiro. Capítulo 7. A oração que ordena a vida, seja feita a tua vontade, não é rendição, é ativação.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus de Nazaré. Essas palavras, que foram repetidas por gerações sem cessar, não são uma oração comum, nem uma fórmula para conforto emocional, nem um ritual religioso. São um código vibracional, uma arquitetura mental, uma tecnologia espiritual que, se compreendida e usada com plena consciência, tem o poder de reordenar toda a vida. Quando Jesus ensinou essa oração, ele não o fez como uma recitação para ser repetida mecanicamente, ele o fez como uma chave eterna. Especialmente essas 3 palavras, que muitas vezes são pronunciadas com resignação, mas que na verdade são uma declaração de autoridade espiritual. Seja feita a tua vontade. A alma adormecida interpreta essa frase como submissão, como derrota, como se estivesse dizendo: não posso fazer nada, que aconteça o que Deus quiser. Mas esse não é o Espírito de Cristo. Jesus nunca ensinou passividade disfarçada de fé. Quando ele disse, seja feita a tua vontade, ele falava do poder de alguém que já está alinhado com a causa divina, e ao pronunciar essa frase, está ativando a lei superior que ordena tudo o que está abaixo. A vontade de Deus não é algo que acontece contra você, é algo que acontece através de você quando você se entrega à ordem mais alta. Não é imposição, é inteligência. Não é castigo, é precisão. Não é resignação, é cooperação consciente com o bem. Quando você diz com plena consciência, seja feita a tua vontade, você está dizendo que a ordem perfeita do Espírito agora está ativada nesta questão, que meu eu inferior se afasta para que a sabedoria infinita possa agir sem resistência, que o que minha mente limitada não entende é guiado pela mente divina que já vê o todo. E essa disposição interna não gera fraqueza, gera direção, produz clareza, abre caminhos onde não havia. Porque a alma para de lutar contra a vida e começa a fluir com a lei. Essa oração ordena sua mente, coloca Deus em primeiro lugar, lembra que você não está sozinho e não é obrigado a carregar o mundo nos ombros. Mostra que há uma vontade que não é caprichosa ou distante, mas está intimamente conectada ao seu bem maior e sabe como, quando e de que forma agir. Seja feita a tua vontade não anula seu desejo, purifica-o, eleva-o e o coloca no contexto eterno, para que se realize não da ansiedade, mas da harmonia. O desejo alinhado com Deus deixa de ser exigência e se torna um canal. E tudo o que é um canal flui sem atrito, sem culpa, sem medo. É por isso que Jesus orava assim antes de cada passo importante, não porque não soubesse o que fazer, mas porque sabia perfeitamente que nenhum resultado duradouro pode surgir sem esse alinhamento. Em Getsêmani, no momento mais humano de sua jornada, quando a sombra da dor parecia inevitável, ele não fugiu nem resistiu. Ele disse, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E com essas palavras, ele não renunciou ao seu poder, ele o consolidou. Porque entendeu que o maior poder não é impor a forma, mas entregar o controle ao amor que já conhece o propósito. Esta é a prática diária que transforma a vida. Antes de agir, diga, seja feita a tua vontade em mim, neste relacionamento, neste problema, neste corpo, neste dia. E então haja a partir dessa paz, não da urgência, não da necessidade, mas da certeza de que, ao permitir que Deus seja o primeiro, tudo naturalmente se encaixará. A alma que entendeu essa oração não teme mais o futuro, não se desgasta corrigindo o externo, não pede por coisas, pede por alinhamento. Porque sabe que, quando a consciência está em ordem, a vida também estará. Seja feita a tua vontade é uma chave que abre a porta para o reino. E quando o reino entra, o pão, a saúde, a paz e a direção vêm sem esforço, não porque foram exigidos, mas porque o essencial foi lembrado. E o essencial sempre foi este: não é o mundo que ordena Deus, é Deus que, quando colocado em primeiro lugar, ordena todo o mundo. Capítulo 8. Paz mental, o primeiro fruto de uma consciência centrada em Deus. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus de Nazaré. A mente humana acredita que a paz é o resultado de condições externas, que ela virá quando não houver problemas, quando as dívidas forem resolvidas, quando o conflito desaparecer,
quando os outros mudarem, quando a saúde for perfeita, ou quando tudo estiver em seu lugar. Mas a paz de que Jesus falava não depende do mundo, ela é anterior ao mundo, está acima do mundo, é imune ao que acontece no mundo. A verdadeira paz é um estado interno que surge de uma única causa, uma consciência centrada em Deus. Ela não é obtida lutando, pensando mais ou controlando os detalhes. Ela é revelada quando a mente para de resistir ao que é e se entrega com confiança ao princípio que mantém tudo unido. Quando Deus é o primeiro, a paz não é uma meta, é um fruto natural. Assim como a árvore não força seu fruto, mas o produz por lei quando está bem enraizada, a mente também dá seu fruto mais nobre, a paz, quando está enraizada na verdade. E qual é a verdade? Que Deus está presente, que a fonte não se retirou, que o Espírito reina, que não estamos sozinhos ou abandonados em um universo hostil. Essa compreensão, mantida firmemente, transforma o ruído mental em clareza, o conflito em harmonia, a tensão em descanso interno. A paz não vem como resposta ao que acontece, mas como reflexo de como se pensa. Uma consciência fragmentada, dividida entre medo e fé, entre o desejo de controlar e o anseio por entrega, não pode ter paz, porque a paz só habita onde há unidade com Deus. Onde há Deus, há descanso. Onde há presença consciente do bem, o medo cessa. O mundo pode mudar e chorar, mas se seu eixo está firme, se você colocou o Espírito em primeiro lugar, nada que se move poderá movê-lo, nada externo poderá alterar seu centro. Porque você não depende mais dos efeitos, mas habita na causa. E essa causa é imutável, essa causa é Deus, essa causa é você quando se lembra do que é. Quando uma alma experimentou essa paz, ela não quer mais voltar ao velho mundo da ansiedade. Não porque a vida se tornou perfeita, mas porque descobriu que a paz não precisa que tudo mude, ela só precisa que você mude seu eixo. E esse eixo é Deus. Orar não é pedir por paz, é alinhar-se com ela, é lembrá-la, é permitir que ela tome o lugar que o ruído havia usurpado. Respire, aquiete-se e repita: a paz de Deus está em mim, não preciso fabricá-la, apenas permiti-la. Não preciso resolver tudo, apenas voltar ao eixo e a partir daí agir. A paz não é passividade, é poder interno. A paz não é ausência de movimento, é ação a partir da harmonia, é pensamento sem contradição, é coração sem defesa. E o mais maravilhoso é que essa paz é contagiante, ela irradia, abençoa, transforma. Uma alma em paz ilumina um lar, uma mente em paz ordena um negócio, um coração em paz desarma um conflito. Porque a paz não é uma emoção pessoal, é uma vibração espiritual que penetra toda circunstância. E isso só acontece quando Deus foi colocado em primeiro lugar. Não espere que tudo esteja perfeito para descansar. Descanse agora e permita que tudo mais encontre sua ordem a partir desse descanso. Jesus não prometeu uma vida sem desafios, ele prometeu uma paz que o supera, uma paz que não vem do mundo e que o mundo não pode tirar. Essa paz está em você agora. E quando você a torna prioridade, quando a reconhece como sinal de estar centrado em Deus, então você sabe que tudo mais já está a caminho. Capítulo 9. Sustento constante, como a prioridade espiritual atrai tudo o que é necessário. Olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Jesus de Nazaré. Um dos erros mais profundos semeados pela consciência humana separada é a crença de que o sustento depende de esforço solitário, cálculo exato, acumulação ou uma economia mutável. Mas o Mestre foi claro, não é a preocupação que alimenta a alma, mas a confiança em uma fonte invisível que já providenciou tudo desde o início. O verdadeiro sustento não vem de fora, não vem de salário, posição ou conexões humanas. Ele é atraído pela consciência alinhada com a lei. E a lei responde quando Deus é colocado em primeiro lugar. Quando Jesus falou do reino, ele não falava de ideias abstratas, falava de uma estrutura espiritual de provisão constante que só é ativada quando a alma reconhece sua fonte primeiro. E essa fonte não flutua, não entra em crise, não responde ao pânico coletivo. Ela é eterna, inesgotável, presente, e está dentro de você. Quando ele disse,
Buscai primeiro o reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não estava prometendo milagres isolados, ele estava revelando uma lei causal. Quando Deus é prioridade, o fluxo de tudo o que é necessário começa a se manifestar sem atrito, porque a alma não vibra mais da escassez, mas da certeza de que tudo está contido na fonte. A preocupação com o sustento é apenas um sinal de que o eu inferior tentou tomar o lugar de Deus, tentou garantir por seus próprios meios o que só a consciência divina pode prover com harmonia. E essa tentativa, embora bem intencionada, produz cansaço, angústia e insatisfação. Porque a alma foi criada para confiar, não para sobreviver. Foi projetada para expressar, não para implorar. Foi chamada para manifestar, não para competir. Deus é abundância organizada, e essa organização só se reflete na vida prática quando a prioridade espiritual é firme, não negociável e não ocasional. Muitos oram por sustento, mas continuam colocando o medo em primeiro lugar. Afirmam provisão, mas decidem a partir da dúvida. Pedem abundância, mas pensam a partir da falta. E se frustram, sem saber que a lei não responde a palavras, mas à vibração interna. O sustento não vem porque é implorado, vem porque se dá permissão para que o espírito flua. E essa permissão é concedida quando a alma para de exigir e começa a lembrar. Lembrar que não é o trabalho que alimenta, mas Deus. Não é a aparência que sustenta, mas Deus. Não é a habilidade ou a sorte que provê, mas Deus. E quando Deus é colocado em primeiro lugar no pensamento, intenção e ação, tudo mais, por lei, se alinha. A prioridade espiritual não é idealismo, é sabedoria prática. É entender que não há nada mais urgente do que voltar ao centro, que nenhuma conta, nenhuma dívida, nenhum medo tem mais poder que a fonte. Experimente. Antes de resolver, ore. Antes de calcular, silencie. Antes de responder à aparência de falta, lembre-se. Deus é meu sustento, nada me falta, não temo o futuro, não sou guiado pelo que vejo, mas pelo que sei. E sei que o bem já está a caminho, porque já está em Deus, e Deus está em mim. E então haja, trabalhe se necessário, decida com sabedoria, faça sua parte externamente, mas faça-a a partir da ordem interna, não da urgência. Porque a alma que colocou Deus em primeiro lugar não se desespera mais, ela sabe que o sustento é um reflexo, não uma recompensa. É o resultado do eixo, não do esforço. É o sinal de que a lei está ativa e que a consciência se lembrou de seu verdadeiro lugar. E nesse lugar, onde tudo começa com Deus, a abundância não é mais uma promessa, é uma presença constante. Capítulo 10. Relacionamentos em harmonia. Amar a partir da unidade com Deus, não da falta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus de Nazaré. Todo relacionamento humano é um reflexo do relacionamento interno. O amor não é dado de fora para dentro, é dado de dentro para fora. E se a alma não aprendeu a viver em unidade com Deus, se não colocou o espírito em primeiro lugar como seu centro e fonte, então toda tentativa de amar se contamina com necessidade, expectativa e medo. E o amor, quando nasce da falta, vira dependência, apego ou conflito. Jesus não ensinou um amor sentimental ou condicional, ele ensinou um amor enraizado na plenitude, um amor que não busca preencher um vazio, mas compartilhar uma totalidade. É por isso que o mandamento não começa com amar o próximo, começa com amar a Deus. Porque só quando Deus é o primeiro o amor se torna verdadeiro. E só quando a alma se reconhece como amada por sua fonte ela pode amar sem exigências, sem manipulação, sem medo. O erro comum é tentar consertar relacionamentos sem primeiro corrigir a consciência, buscar reconciliação a partir de uma mente ferida, pedir harmonia enquanto se apega ao julgamento, desejar entendimento enquanto abriga ressentimento. E assim, o que deveria ser um espaço para crescimento e expansão se torna um campo de batalha. Não porque o outro é o inimigo, mas porque o ego ainda toma o primeiro lugar. E onde o ego reina, o amor não pode florescer. Colocar Deus primeiro em um relacionamento significa colocar a verdade acima da emoção passageira,
o perdão acima da ferida, a visão espiritual acima da história pessoal. Significa reconhecer que você não está aqui para que alguém o complete, mas para expressar, junto com outros, a totalidade que você já é em Deus. E isso não é uma utopia, é uma prática real, uma transformação radical em como vemos o outro. Não como ameaça, não como posse, não como reflexo da nossa falta, mas como companheiro no despertar, como espelho para a alma, como uma oportunidade sagrada para praticar o amor que Deus já colocou dentro de você. Quando um relacionamento não está fluindo, não comece apontando para fora, volte ao altar da sua mente. Lembre-se de quem é o primeiro. Lembre-se de que só o amor verdadeiro, o amor que nasce em Deus, pode sustentar, guiar e curar. E esse amor não é fraco, é firme, é sábio. Sabe quando dizer sim, mas também quando dizer não. Sabe quando unir, mas também quando soltar. Sabe como ficar quando há crescimento e como se retirar quando há violência. Porque amar a partir da unidade com Deus é também amar com clareza. A alma que colocou Deus em primeiro lugar no seu coração não implora mais por afeto, não negocia sua paz por aprovação, não se deforma para se encaixar. Ela ama sem medo, porque sabe que sua verdadeira fonte de amor não é outro ser humano, mas o espírito que a habita. E assim, ao liberar exigências, ao libertar o outro do fardo de me fazer feliz, o amor se purifica, se torna leve, se torna um presente, não uma transação. Se torna um rio, não uma corrente. Faça disso um hábito. Antes de falar com aqueles que ama, antes de corrigir, explicar ou pedir, silencie-se por dentro e declare: Deus é o primeiro neste relacionamento, não o ego, não o passado, não a necessidade. Do amor eterno, escolho olhar, da verdade, escolho ouvir, e da unidade, escolho agir. E você verá como o que parecia complexo se torna claro, o que estava quebrado começa a curar, e o que não era verdadeiro simplesmente se dissolve sem drama. Porque quando Deus é o centro de um relacionamento, não há luta para controlar, há apenas um desejo sincero de expandir o bem. E onde o bem se expande, a alma encontra descanso. A harmonia entre os seres humanos não é um milagre raro, é o resultado inevitável de uma consciência que colocou o amor com A maiúsculo como sua prioridade. E esse amor é Deus, primeiro, sempre. Capítulo 11. O tempo se alinha quando a vida se organiza, quando a alma está ordenada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus de Nazaré. Um dos grandes males modernos é a constante sensação de não ter tempo suficiente. Vivemos na correria, adiando, fragmentando a alma entre urgências, listas intermináveis de tarefas, relógios e calendários implacáveis. A mente se enche de ansiedade, o corpo se cansa, as prioridades se dissolvem, e ainda assim as coisas mais importantes sempre ficam para depois. O silêncio, a oração, a consciência de Deus. Porque parece que o tempo nos escapa. Porque o dia nunca parece suficiente. Porque sentimos que estamos sempre atrasados, mesmo estando no horário. A resposta não está no relógio, está na consciência. O problema não é o tempo, é a desordem interna. E quando a alma está desordenada, a vida se desalinha. Mas quando a alma está ordenada, quando coloca Deus em primeiro lugar, o próprio tempo se reorganiza. A mente desalinhada vive dividida entre o passado e o futuro, cheia de culpa pelo que foi e medo pelo que pode ser. Nessa divisão, o presente, o único ponto de poder, se perde. E sem presença interna, não há direção externa. O tempo não é linear quando vivido do espírito. O tempo responde à consciência e se alinha com aquele que vive no eterno agora. Jesus nunca se apressou, e ainda assim cumpriu sua missão em perfeita harmonia. Ele não viveu com ansiedade, não tentou controlar o curso dos eventos. Ele viveu em comunhão constante com o princípio, e a partir daí cada passo tinha seu momento, cada palavra tinha seu poder, cada encontro tinha seu propósito. Isso é o que acontece quando Deus é o primeiro na consciência. A alma entra em uma frequência diferente, uma que não responde ao tempo humano, mas à inteligência divina, que organiza tudo harmoniosamente. Então, as oportunidades surgem exatamente quando são necessárias, as pessoas vêm sem serem buscadas,
as respostas aparecem sem serem forçadas. E a alma, em vez de perseguir o tempo, começa a caminhar dentro do tempo real, o tempo de Deus. Isso não é passividade, não é inação. É ação a partir do centro, movimento com direção. É parar de empurrar e começar a permitir. Quando se vive do ego, o dia está cheio, mas o coração está vazio. Quando se vive de Deus, o dia é abundante, e o coração está em paz. Não é ilusão. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, que começam seu dia no silêncio interno, que consultam o Espírito antes de decidir, descobrem que o tempo se estende, os caminhos se abrem, os atrasos se transformam em sincronicidades. Porque o tempo não governa a alma alinhada organiza o tempo. Quer ver essa lei em ação? Comece pelas pequenas coisas. Dedique os primeiros minutos do dia não à urgência, mas à presença. Antes de olhar o relógio, olhe para dentro. Antes de planejar, ore. Antes de sair correndo, lembre-se, Deus primeiro, e dele virá a ordem. E observe. O caos começa a se dissolver, as peças se encaixam, o que parecia impossível se torna simples. Porque quando a alma se alinha, a vida se organiza. Quando a consciência se acalma, o tempo se torna um amigo. Este é o segredo que o mundo esqueceu. Não se trata de gerenciar o tempo, trata-se de consagrá-lo. Não se trata de correr mais rápido, trata-se de caminhar em harmonia com o plano maior. O tempo, bem entendido, é apenas uma maneira pela qual Deus se manifesta. E aqueles que vivem com Deus no centro vivem no tempo exato, nem antes, nem depois, mas exatamente quando deve ser. Então, não há culpa pelo passado, nem ansiedade pelo futuro, apenas uma certeza silenciosa. Estou onde preciso estar, fazendo o que preciso fazer, e o que ainda não veio chegará no momento exato. Porque a vida que me guia já planejou tudo. E essa certeza não vem do calendário, do relógio ou do controle, vem de uma alma que tomou uma única decisão poderosa: colocar Deus em primeiro lugar. Capítulo 12. Propósito revelado. Quando Deus ocupa o centro, tudo o mais encontra seu lugar. Para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Jesus de Nazaré. A alma humana, mesmo em meio a todas as suas buscas, anseia por uma coisa: significado. Ela não quer apenas viver, quer entender por que vive. Não basta existir, há uma urgência silenciosa que sussurra do fundo: qual é o meu propósito? O que vim fazer aqui? E assim, muitos começam um caminho de busca externa. Procissões, títulos, missões, causas. Alguns o encontram parcialmente, outros acreditam que o encontraram e depois o perdem. Mas a verdade é que nenhum propósito verdadeiro pode ser revelado sem primeiro ordenar a consciência. E a consciência só é ordenada quando Deus ocupa o centro. O propósito não é algo inventado, não é uma meta definida racionalmente ou um papel escolhido como uma roupa. O propósito é uma revelação, uma chama que se acende quando a alma foi purificada de distrações, máscaras e ambições alheias. E essa purificação começa com uma única decisão: dar a Deus o lugar que ele merece. Quando o Espírito é o primeiro, tudo mais começa a encontrar seu lugar. A confusão se dissipa, as vozes do mundo se calam, a pressa abdica de seu trono. E nesse silêncio fértil, algo emerge do fundo, uma certeza suave, mas inabalável, uma direção que não vem da análise, mas da própria alma. Para isso nasci. O propósito nem sempre grita, às vezes sussurra. Às vezes se manifesta em pequenos sinais, afinidades repetidas, uma paz inconfundível ao realizar uma certa tarefa. Mas o que o diferencia de qualquer outro caminho é que ele não drena, ele renova. Não exige, expande. Não prende, liberta. Jesus nunca falou do propósito como um fardo, ele o viveu como expressão. Ele não buscava ser alguém, ele manifestava o que já era. Porque sabia de onde vinha e para onde ia. E esse conhecimento não veio do estudo, mas de sua união perfeita com o Pai. É por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. E dessa humildade, cada palavra, cada passo, cada gesto fluía naturalmente como o cumprimento de seu propósito. Isso é o que acontece quando Deus é colocado em primeiro lugar. O propósito não é buscado, é lembrado.
Não é fabricado, é permitido. Não é conquistado, é encarnado. A alma para de copiar caminhos alheios, de se comparar, de se perguntar se está fazendo a coisa certa. Porque não age mais do pequeno eu, mas do eu sou que habita em seu centro. Então, o propósito pode ser grandioso aos olhos do mundo ou passar despercebido, mas isso não importa. Porque ele não é medido pelo reconhecimento, mas pelo alinhamento. E o que está alinhado já está cumprindo sua razão de ser. Faça disso um hábito. Antes de decidir o que fazer com sua vida, pergunte primeiro: quem ocupa o centro da minha consciência? Se é o medo, você estará buscando segurança. Se é a ambição, você estará buscando aprovação. Se é a comparação, você estará correndo atrás do que não lhe pertence. Mas se é Deus, então, o que quer que você faça será uma expressão da sua verdade. E essa verdade não precisa de justificativa, só precisa ser vivida. Seu propósito não é algo que você precisa inventar com angústia, é uma frequência que se revela quando tudo o mais foi silenciado. É uma música que já toca dentro de você, mas só pode ser ouvida quando Deus é o maestro. E uma vez que você ouve essa melodia, não pode mais voltar ao ruído, não pode mais se contentar em viver por inércia, não pode mais ignorar o fogo que despertou. Porque a alma que colocou Deus em primeiro lugar não precisa mais buscar fora, ela encontrou sua razão de ser dentro. E a partir daí, tudo se encaixa, tudo faz sentido, tudo floresce sem esforço. Capítulo 13. Obediência interna. Parar de resistir é começar a receber. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu me manifestarei a ele. Jesus de Nazaré. Na linguagem do Espírito, obediência não é submeter-se a uma vontade externa, não é obedecer ordens por medo, nem forçar o comportamento externo para cumprir regras rígidas. Obedecer na consciência do reino é alinhar-se internamente com a lei do bem. É parar de resistir à direção divina que já flui na alma e permitir que ela ocupe o lugar que merece, o primeiro lugar. A resistência nem sempre se mostra como rebelião aberta. Muitas vezes, ela se disfarça de controle, análise excessiva, desejo de ter garantias antes de dar um passo, ou apego a velhas crenças e emoções que não servem mais, a caminhos que o coração sabe que não estão certos. E toda essa resistência, embora pareça protetora, é a barreira que nos impede de receber o que o Espírito quer entregar. Porque Deus está sempre dando o bem, a lei está sempre fluindo, a lei está sempre ativa. Mas ela não pode forçar seu caminho em uma alma que insiste em dirigir a partir do ego. A obediência interna não é cega, é inteligente, é profunda. É um ato de humildade sagrada que diz: não preciso entender tudo para confiar, não preciso ter o mapa completo para avançar. Se Deus é o primeiro na minha consciência, então sua direção é segura, e minha entrega é sábia. O próprio Jesus viveu isso. O Mestre não agiu por vontade pessoal, não buscou fama, aprovação ou resultados. Seu poder veio de sua obediência perfeita ao Espírito. E essa obediência não era fraqueza, era autoridade espiritual. Porque aquele que se entregou à lei superior pode caminhar com poder sobre as águas da vida. A resistência, por outro lado, nos desgasta, faz o caminho parecer duro, as decisões pesadas, e os dias passam sem direção clara. Porque quem não obedece ao Espírito obedece ao mundo. E o mundo muda, exige, confunde. Mas o Espírito guia com paz, guia com certeza, guia com amor. Quando a alma se entrega interiormente, quando para de lutar, justificar ou negociar com a voz de Deus, então o canal de recepção se abre. O que parecia bloqueado se liberta, o que não vinha chega, o que doía cura. Porque não há mais interferência, não há mais duas vontades em conflito, há apenas uma mente, uma lei, uma direção. A vontade de Deus e a alma unificada com Ele. Essa obediência não é passiva, é um ato ativo, constante, amoroso. É dizer a cada momento: seja feita a tua vontade em mim, não por medo, mas porque sei que tua vontade é boa. Não por resignação, mas porque confio na tua sabedoria mais que nas minhas ideias limitadas. E a partir dessa entrega, a vida começa a se organizar sem esforço.
A alma não se desgasta mais empurrando portas que não se abrem, não se culpa por não entender o porquê de cada coisa, ela simplesmente escuta, segue, obedece e recebe. Experimente isso. Quando se sentir confuso, não busque mais respostas, busque obediência interna. Quando sentir resistência, não se culpe, apenas reconheça. Estou tentando dirigir algo que o espírito já sabe como resolver. E então solte, não à deriva, mas ao centro. Não por acaso, mas à lei. E diga: a bondade me guia, e eu obedeço com alegria. Porque a resistência me afasta, mas a obediência me conecta à totalidade. E passo a passo, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma corrente clara. Porque a verdadeira obediência não é escravidão, é liberdade interna. E quando a alma para de resistir, ela finalmente está pronta para receber. Capítulo 14. Deus não é parte da vida, Ele é a vida, e tudo o mais é acrescentado por lei. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 5:28. O grande mal-entendido espiritual da humanidade não é que não acreditamos em Deus, mas que o relegamos a uma parte da nossa vida, como se o espírito fosse uma sala que visitamos apenas aos domingos ou um recurso ao qual recorremos em tempos de crise. Mas essa visão fragmentada não pode gerar paz, abundância ou propósito verdadeiro. Porque Deus não é uma porção da existência, Deus é a existência em si. Ele não é outro elemento no tabuleiro da vida, Ele é o tabuleiro inteiro, o fundo, a origem, a substância de tudo. O erro está em separar minha vida espiritual dos outros aspectos: trabalho, relacionamentos, finanças, corpo, planos. E assim a alma se divide, a consciência enfraquece, e o espírito perde seu eixo na mente do homem, embora na realidade nunca tenha se movido. O que se move é a atenção, o que muda é a prioridade. Jesus não veio para ensinar como incluir Deus nas suas atividades, Ele veio para ensinar que toda a sua vida é espiritual. E só quando você reconhece Deus como a vida em si, tudo o mais se encaixa, não como um milagre ocasional, mas como resultado de uma lei viva, exata e eterna. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, não é como marcar um item em uma lista de prioridades. 1. Deus. 2. Família. 3. Trabalho. 4. Saúde. 5. Finanças. Não. Deus é a fundação que sustenta tudo o mais. Ele é o campo onde todas as sementes crescem. Ele é o oceano do qual todas as formas emergem e para o qual retornam. Se essa raiz não é nutrida, a árvore não dá frutos. Deus não é parte da sua vida financeira, Ele é a fonte de tudo nela. Deus não é parte da sua saúde, Ele é a inteligência que organiza suas células. Deus não é parte do seu relacionamento, Ele é o amor que une em harmonia e verdade. Deus não é parte das suas decisões, Ele é a sabedoria que as inspira de cima. E quando você vive a partir dessa visão, não como conceito, mas como certeza, então tudo o que parecia complexo começa a se simplificar, os fardos se aliviam, os problemas mudam de rosto. Porque você não está mais resolvendo a partir de partes separadas, mas vivendo a partir do centro único e total. Esta é a grande transformação. Passar de viver uma vida fragmentada para viver uma vida unificada, onde cada parte expressa o todo, e o todo é Deus. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse algumas ou apenas as espirituais, ele disse todas. Porque tudo o que é verdadeiro, tudo o que é necessário, tudo o que é nobre e bom flui da mesma raiz. E essa raiz é invisível, mas poderosa. Não pode ser tocada, mas pode ser sentida. Não pode ser comprada, mas sustenta a verdadeira riqueza. Não está confinada a templos, porque habita no coração da alma desperta. Faça disso um hábito. Quando começar o dia, não pergunte onde posso incluir Deus hoje, pergunte: como posso lembrar que tudo o que faço hoje é em Deus, com Deus, a partir de Deus? E então cada ação, mesmo que pareça comum, se torna sagrada. Cada decisão é imbuída de clareza, cada relacionamento reflete a verdade. E o que antes era considerado material se torna uma extensão do espírito. Assim, a lei se cumpre, Deus primeiro, e tudo o mais se encaixa.
Deus no centro, e tudo mais gira em harmonia. Deus é a vida, e a vida se torna plena, próspera e guiada. Não há exceções, não há circunstância que não responda a essa ordem. Porque quando reconhecemos que Deus não é parte da vida, mas a vida em si, a alma finalmente descansa. E ao descansar, ela recebe. E ao receber, ela dá. E ao dar, ela retorna à fonte de onde tudo vem. Capítulo 15. Viver em prioridade. O segredo eterno não está perdido, apenas esquecido. Uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Jesus de Nazaré. A alma humana não está perdida, está adormecida. E o segredo que ela busca não desapareceu, apenas foi enterrado sob camadas de ruído, pressa, ego e esquecimento. Esse segredo, o mais antigo, porém o mais relevante, foi repetido, sussurrado e escrito em todas as línguas, mas só se revela àqueles que estão dispostos a viver em prioridade. E essa prioridade não é um conceito, é uma prática, uma decisão diária, uma reeducação da alma para voltar ao eixo original. Deus primeiro. Desde o início, todos os ensinamentos espirituais autênticos apontaram para esse único ponto, que a causa de toda plenitude, paz, direção, cura e prosperidade não está na forma, na acumulação ou na aprovação externa, mas na relação correta com a fonte. E essa relação só floresce quando lhe é dado o primeiro lugar, o centro, a primazia na consciência. Maria entendeu isso, mas Marta não. Uma estava ocupada com muitas coisas, acreditando que fazer era o mais importante. A outra sentou-se aos pés do Mestre, sabendo que toda ação correta nasce primeiro de estar em ordem. E Jesus não a corrigiu, ele a validou. Maria escolheu a melhor parte, e ela não lhe será tirada. Porque tudo o que vem da prioridade espiritual é eterno, enquanto o que surge da confusão é transitório, mesmo que pareça urgente. Viver em prioridade não significa negligenciar suas responsabilidades, significa realizá-las a partir de outra frequência. Significa acordar de manhã e lembrar que seu primeiro movimento não é olhar o relógio, mas olhar para dentro. Não é correr atrás do dever, mas primeiro alinhar-se com o ser. Não é planejar o dia a partir do medo, mas a partir da certeza. Se Deus é o primeiro, tudo mais será ordenado. Este princípio, repetido em todas as escrituras sagradas, não precisa ser reinventado, só precisa ser lembrado. E vivê-lo é voltar para casa. É desligar o ruído do mundo sem se desconectar dele. É estar no mundo, mas não ser do mundo. É agir sem ansiedade, decidir sem fragmentação, dar sem esperar e receber sem culpa. Viver em prioridade é saber que, quando um problema surge, a solução não começa externamente, mas em voltar ao centro. Se algo dói, o alívio não vem do drama, mas de sentar em silêncio com Deus primeiro, e depois agir. O segredo não está em técnicas ou métodos que mudam com os tempos, está no que não muda. A presença, o amor eterno, a verdade que já é, mesmo que o mundo a tenha esquecido. A alma que lembra dessa prioridade, mesmo que ainda não saiba como as coisas serão resolvidas externamente, vive com uma paz que não precisa de explicação. Porque ela já escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Você leu, buscou, desejou respostas, e agora as tem, não no novo, mas no eterno. Deus é o primeiro, e tudo mais, sem exceção, é acrescentado. Não há outro caminho, outro segredo, outro poder. E quando a alma decide vivê-lo, não apenas como crença, mas como prática encarnada, então o invisível se torna forma, o caos se torna ordem, e a vida, toda a vida, se torna um reflexo constante do amor que criou tudo. Porque viver em prioridade não é uma opção espiritual, é a chave que abre todas as portas. E essa chave sempre esteve em sua mão, só precisava ser lembrada. Capítulo 16. A força da fé. Acreditar em Deus primeiro é construir sobre a rocha. Creia no Senhor vosso Deus, e estareis firmes. Crede nos seus profetas, e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. A fé não é uma emoção passageira, nem uma crença cega em algo que não se compreende. A fé é a substância da consciência que coloca Deus como o fundamento de toda a vida. É a decisão de construir cada pensamento,
cada ação, cada sonho sobre a rocha da verdade divina, em vez de sobre a areia movediça das aparências. Quando o mundo grita que a realidade é feita de circunstâncias, prazos e limitações, a fé é a voz silenciosa que responde: Deus é a minha realidade, e nele não há falta, não há atraso, não há impossibilidade. Colocar Deus em primeiro lugar é um ato de fé, porque significa confiar na causa invisível antes de ver o efeito visível. É saber que o que sustenta a vida não é o que os olhos veem, mas o que a alma reconhece. A fé, quando enraizada em Deus, não vacila diante das tempestades. Não porque nega os desafios, mas porque os vê a partir de uma perspectiva superior. O mundo ensina a crer apenas no que é comprovado, a confiar apenas no que é garantido. Mas a fé espiritual não espera garantias externas, ela cria a partir da certeza interna. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a fé se torna a ponte entre o que é e o que será. Ela não é passiva, é ativa. Não é esperar sentado, é caminhar com confiança, sabendo que cada passo é guiado por uma inteligência que não falha. Jesus disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Essa não é uma promessa de milagres externos, é uma lei da consciência. Quando a fé em Deus é o primeiro pensamento, os montes da vida, os problemas, os medos, as limitações, se movem, não por força humana, mas por alinhamento com a lei. A ausência de fé é o que gera desordem. Quando a alma duvida da presença divina, ela busca garantias no mundo. Segurança no dinheiro, validação nas opiniões, certeza nos resultados. Mas essas coisas são frágeis, mutáveis, temporárias. A fé em Deus, por outro lado, é imutável, porque se baseia no eterno. Ela não depende de circunstâncias, ela as molda. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a fé não é um esforço, é um estado natural. É como o sol que brilha sem se esforçar, porque é sua natureza. E essa fé ilumina o caminho, dissipa as sombras e ordena a vida. Muitos dizem: quero ter mais fé. Mas a fé não é algo que se acumula, é algo que se pratica. Ela cresce quando você decide, momento a momento, pensar em Deus antes do problema, confiar na fonte antes da solução, descansar na presença antes de correr para o esforço. Faça disso uma prática. Quando um desafio surgir, pare antes de reagir. Silencie a mente e declare: minha fé está em Deus, a causa de todo o bem. Eu confio na sua ordem, na sua inteligência, na sua provisão. E então haja, mas haja a partir dessa fé, não do medo. Você verá que o que parecia intransponível começa a se mover, porque a fé não é apenas acreditar, é alinhar-se com a verdade. E a verdade é que Deus, quando colocado em primeiro lugar, faz com que tudo o mais se encaixe. A fé é o fundamento, e sobre ela a vida se constrói sólida, harmoniosa e abundante. Não há montanha que resista à alma que escolheu Deus como sua rocha. Capítulo 17. A clareza da visão espiritual, ver com os olhos de Deus é transformar a realidade. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mateus 5:14. A visão humana é limitada, condicionada pelo que os olhos veem e pela mente que interpreta. Ela se fixa nas aparências, nos problemas, nas faltas, e assim cria uma realidade fragmentada, cheia de conflito e confusão. Mas quando Deus é colocado em primeiro lugar, a visão muda. Não é mais o ego que olha, é o espírito. E o espírito não vê limitações, ele vê possibilidades. Não vê o caos, vê a ordem subjacente. Não vê o fim, vê o início de algo novo. Colocar Deus em primeiro lugar é abrir os olhos da alma, é permitir que a luz divina ilumine o que antes estava escuro. É ver o mundo não como ele parece, mas como ele é na verdade, uma extensão da consciência divina. A visão espiritual não ignora os fatos, ela os transcende. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, começa a perceber que o que parece um problema é, na verdade, uma oportunidade para a ordem divina se manifestar. O que parece uma perda é um espaço para o novo. O que parece um obstáculo é um convite para crescer. Jesus ensinou isso quando disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
Ele não estava pedindo para ignorar a realidade, mas para vê-la a partir da verdade. E a verdade só é vista quando a consciência está centrada em Deus. A visão espiritual é clara porque não está contaminada pelo medo, pela dúvida ou pela necessidade de controlar. Ela é pura, porque reflete a mente de Deus, que é ordem, amor e plenitude. O mundo ensina a olhar primeiro para os problemas, para os números, para as opiniões alheias. Mas a alma que colocou Deus em primeiro lugar aprende a olhar primeiro para a fonte. E ao fazer isso, a realidade começa a se transformar. Não porque o externo mudou magicamente, mas porque a percepção mudou. E a percepção é a raiz de toda experiência. Quando você vê com os olhos de Deus, você vê o potencial onde outros veem impossibilidade. Você vê a harmonia onde outros veem conflito. Você vê a abundância onde outros veem falta. Essa visão não é um dom reservado para poucos, é uma escolha disponível para todos. É a escolha de colocar Deus como a lente através da qual você enxerga a vida. Experimente isso. Quando estiver diante de uma situação confusa, não olhe para ela com os olhos do medo ou da pressa. Pare, aquiete-se e diga: eu vejo esta situação com os olhos de Deus. Eu vejo a ordem onde parece haver caos, vejo a solução onde parece haver um problema, vejo a presença onde parece haver ausência. E então observe. A clareza virá, não como um esforço, mas como uma revelação. Porque quando Deus é o primeiro na sua consciência, sua visão se alinha com a verdade, e a verdade sempre ilumina. E onde há luz, não há lugar para a escuridão. A vida, vista a partir de Deus, não é mais uma luta, mas uma dança, porque você já não está reagindo ao mundo, está criando com ele a partir da fonte. Capítulo 18. A liberdade da entrega. Soltar o controle é abraçar o fluxo divino. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A alma humana, em sua ilusão de separação, acredita que deve controlar tudo: o futuro, os resultados, as pessoas, as circunstâncias. Mas esse desejo de controle é a raiz de sua ansiedade, de sua exaustão, de sua desordem. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, a entrega se torna a chave para a liberdade. Entregar-se não é desistir, não é fraqueza, não é passividade. É um ato de confiança suprema, é reconhecer que há uma inteligência maior que já sabe o caminho, uma ordem que já organiza tudo, uma sabedoria que não precisa das limitações do ego para agir. Entregar-se é soltar o peso do controle e permitir que o fluxo divino assuma o comando. O controle é a ilusão de que o eu separado pode orquestrar a vida melhor que o espírito. Ele tenta prever, planejar, manipular, garantir. Mas o que ele realmente faz é bloquear o fluxo natural da providência divina. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, percebe que não precisa carregar o fardo de resolver tudo sozinho. A entrega não é abandonar a responsabilidade, é transferi-la para a fonte que nunca falha. Jesus demonstrou isso em cada momento de sua vida. Ele não tentou controlar as multidões, as opiniões ou os eventos. Ele se entregou à vontade do Pai, e dessa entrega veio seu poder, sua paz, sua clareza. Ele disse: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nessa entrega, ele não perdeu, ele ganhou. Ele não se diminuiu, ele se elevou. Ele não se limitou, ele se expandiu. A entrega é a prática de dizer: eu confio em Deus mais do que confio em mim mesmo. É reconhecer que o ego, com todas as suas estratégias, não pode criar harmonia verdadeira. É soltar as rédeas e permitir que a vida flua a partir da ordem divina. Quando você entrega uma situação a Deus, você não está pedindo que Ele a conserte, você está permitindo que a sabedoria divina a organize. E essa organização sempre é perfeita, porque vem da fonte de todo o bem. A entrega não é um ato único, é um hábito. É escolher, a cada momento de dúvida, de medo ou de urgência, voltar ao centro e dizer: eu entrego isso a Deus, porque sei que sua vontade é o meu bem maior. Pratique isso. Quando sentir o impulso de controlar, pare. Respire profundamente e declare: eu entrego esta situação ao Espírito.
Eu solto o controle e permito que a ordem divina se manifeste. E então haja, mas haja com leveza, com confiança, sabendo que você não está sozinho. Você verá que o que parecia impossível começa a se resolver, não porque você forçou, mas porque você permitiu. A entrega é a liberdade de saber que Deus, quando colocado em primeiro lugar, já tem o plano, já tem a resposta, já tem o caminho. E ao soltar, você não perde, você recebe. Você não cai, você voa. Porque a verdadeira liberdade não está no controle, está na confiança no fluxo eterno de Deus. Capítulo 19. A abundância da gratidão. Agradecer primeiro é abrir as portas do reino. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma força espiritual que alinha a alma com a abundância de Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a gratidão se torna a porta pela qual o reino se manifesta. A mente humana tende a focar no que falta, o que não foi alcançado, o que não está resolvido, o que ainda precisa ser conquistado. Mas essa visão de carência bloqueia o fluxo da provisão divina. A gratidão, por outro lado, é a escolha de ver o que já é, de reconhecer a presença de Deus em cada detalhe, de celebrar a fonte antes mesmo de ver o resultado. Quando você agradece primeiro, você está declarando que confia na ordem divina, que já vê o bem antes que ele se materialize. A gratidão não é um exercício superficial de repetir obrigado, enquanto o coração duvida. É um estado de consciência que diz: eu sei que Deus é a fonte, e sua abundância já está presente. Jesus demonstrou isso quando, diante de uma multidão faminta, não olhou para a aparente falta de pão, mas deu graças pelo pouco que havia. E desse pouco, veio a multiplicação. A gratidão é o solo fértil onde os milagres crescem, porque ela alinha a mente com a verdade de que tudo já está contido em Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a gratidão não é uma reação ao que você recebe, é uma ação que precede o que você deseja. É agradecer pela saúde antes da cura, pela harmonia antes da reconciliação, pela provisão antes da chegada do pão. Essa gratidão não é cega, é visionária, porque vê o invisível antes que ele se torne visível. O mundo ensina a agradecer depois, quando tudo está resolvido, quando o resultado é garantido. Mas a alma que coloca Deus em primeiro lugar agradece antes, porque sabe que a causa já está ativa, que o bem já está em movimento, que a fonte nunca falha. A gratidão é a vibração que abre as portas do reino, porque ela reconhece a presença de Deus em todas as coisas. E quando você vive nesse estado, a abundância não é algo que você busca, é algo que você atrai. A gratidão transforma a falta em plenitude, o medo em confiança, o caos em ordem. Ela é o reconhecimento de que tudo o que você precisa já está em Deus, e Deus está em você. Faça disso uma prática diária. Antes de pedir, agradeça. Antes de resolver, celebre. Antes de buscar, reconheça. Diga: eu agradeço a Deus, porque sei que tudo o que preciso já está providenciado. Eu agradeço pela ordem, pela paz, pela direção que já estão presentes. E então viva a partir dessa gratidão. Você verá que o que parecia ausente começa a se manifestar, não porque você lutou, mas porque você abriu o coração para receber. A gratidão é o reconhecimento de que Deus, quando colocado em primeiro lugar, já colocou tudo em seu lugar. E nesse reconhecimento, a abundância flui, não como uma conquista, mas como um presente eterno. Capítulo 20. A cura da consciência. A saúde começa com Deus como prioridade. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. A saúde, em sua essência, não é apenas a ausência de doença, é a expressão da ordem divina no corpo, na mente e na alma. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, a consciência se alinha com a fonte de toda a vida, e desse alinhamento vem a cura. A mente humana, condicionada pelo mundo, acredita que a saúde depende de remédios, dietas ou esforços externos. Mas, embora esses tenham seu valor, a verdadeira cura começa na consciência, na decisão de colocar Deus como a inteligência que organiza cada célula, cada pensamento, cada emoção.
A doença, seja física, mental ou emocional, é um sinal de desordem, de uma consciência que se desviou do centro. E a cura não vem de lutar contra o sintoma, mas de restaurar a conexão com a fonte. Quando Jesus curava, ele não se concentrava na doença, ele via a totalidade da pessoa. Ele dizia: "A tua fé te curou." Essa fé não era apenas acreditar em um milagre, era a confiança absoluta em Deus como a fonte da vida. Colocar Deus em primeiro lugar na busca pela saúde é reconhecer que a inteligência divina, que criou o corpo, também sabe como restaurá-lo. É entender que o corpo não é separado da mente, e a mente não é separada do espírito. Quando a consciência está centrada em Deus, o corpo reflete essa ordem. A ansiedade diminui, o coração se acalma, a energia vital flui sem obstáculos. Isso não significa ignorar os cuidados médicos, mas subordiná-los à verdade maior: que Deus é a vida, e a vida, quando alinhada com Ele, se regenera. A cura começa com a escolha de pensar em Deus antes de pensar na doença, de confiar na presença antes de temer o sintoma, de descansar na ordem divina antes de correr para a solução externa. Muitos buscam a cura com desespero, mas o desespero é o oposto da fé. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a cura não é algo que você força, é algo que você permite. É como uma semente que, ao ser plantada em solo fértil, cresce naturalmente. A consciência centrada em Deus é esse solo fértil, onde a saúde floresce como um reflexo da ordem espiritual. Experimente isso. Quando sentir um desconforto, físico ou emocional, pare antes de reagir. Volte ao centro e diga: Deus é a minha saúde, a minha vida, a minha ordem. Eu confio na inteligência divina que me sustenta e me restaura. E então cuide de si com sabedoria, mas sem medo. Faça o que for necessário no mundo externo, mas faça-o a partir da paz interna. Você verá que a cura, seja do corpo, da mente ou do coração, começa a se manifestar, não como um esforço, mas como um fluxo natural. Porque quando Deus é o primeiro, a saúde não é um objetivo, é um estado natural da alma que se lembrou de sua fonte. E essa fonte é sempre perfeita, sempre completa, sempre curadora. Capítulo 21. O poder da simplicidade. A verdade de Deus é clara quando Ele é o primeiro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. O mundo complica a vida com suas exigências, seus sistemas, suas metas intermináveis. Ele nos diz que a plenitude vem de mais esforço, mais conquistas, mais complexidade. Mas quando Deus é colocado em primeiro lugar, a simplicidade se torna a chave para a verdadeira liberdade. A verdade espiritual não é complicada, não requer fórmulas intricadas ou conhecimentos esotéricos. Ela é clara, direta, eterna. Deus é a fonte, e tudo flui dele. Colocar Deus em primeiro lugar é despir a vida de suas camadas de complicação e voltar ao essencial. É perceber que a paz, o propósito, a abundância não estão escondidos em algum lugar distante, mas estão disponíveis agora, na decisão de alinhar a consciência com a verdade. A simplicidade espiritual não é superficialidade, é profundidade. É a capacidade de ver que tudo o que realmente importa começa com um único ato: reconhecer Deus como a causa de tudo. Jesus ensinou isso em cada palavra, em cada gesto. Ele não veio com teorias complexas ou rituais elaborados. Ele disse: venha ao reino como uma criança. E o que é uma criança senão alguém que confia, que não complica, que vive no agora? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a vida começa a se simplificar. Os problemas não desaparecem, mas perdem seu peso. As decisões não se tornam mais fáceis, mas se tornam mais claras. Os caminhos não se abrem magicamente, mas se tornam visíveis, porque a alma parou de se enredar no ruído do mundo e voltou ao centro onde tudo é claro. A complicação surge quando a alma tenta resolver a vida a partir do ego. Ela analisa, compara, planeja, se preocupa. Mas quando Deus é o primeiro, a mente se aquieta, o coração se alivia, e a simplicidade toma o lugar da confusão. Isso não significa abandonar as responsabilidades ou ignorar os detalhes da vida.
Significa realizá-los a partir de um estado de clareza, onde cada ação é guiada pela verdade e não pela ansiedade. A simplicidade é o fruto natural de uma consciência que colocou Deus como sua prioridade, porque Deus é a ordem, e a ordem é sempre simples, mesmo quando parece profunda. Faça disso uma prática. Quando a vida parecer complicada, pare e volte ao básico. Pergunte: onde está Deus neste momento? E então simplifique. Deus é a minha fonte, a minha clareza, a minha direção. Eu não preciso complicar, eu só preciso confiar. E a partir dessa simplicidade, haja. Você verá que o que parecia um labirinto se torna um caminho reto, que o que parecia um fardo se torna leve. Porque a verdade de Deus é simples. Quando Ele é o primeiro, tudo mais se organiza sem esforço. A simplicidade é o convite para descansar na verdade, para viver sem peso, para caminhar com leveza. E essa leveza é o sinal de que a alma encontrou sua verdadeira casa. Deus, o primeiro, sempre. Capítulo 22. A coragem do alinhamento. Escolher Deus primeiro é vencer o medo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. O medo é a sombra que obscurece a alma quando ela se desconecta da fonte. Ele sussurra que o mundo é maior que Deus, que as circunstâncias têm mais poder que a verdade, que o futuro é incerto e perigoso. Mas quando Deus é colocado em primeiro lugar, a coragem nasce, não como um esforço humano, mas como uma certeza divina. Escolher Deus primeiro é um ato de bravura espiritual, é dizer não ao domínio do medo e sim à soberania do Espírito. É reconhecer que o único poder real é Deus, e que, ao alinhar a consciência com Ele, nenhum obstáculo, nenhuma dúvida, nenhum perigo pode prevalecer. A coragem espiritual não é a ausência de medo, mas a decisão de colocá-lo em seu devido lugar, abaixo de Deus. O mundo ensina que a coragem vem da força pessoal, da preparação ou da garantia de sucesso. Mas a verdadeira coragem vem da confiança na presença que nunca falha. Quando Jesus caminhou sobre as águas, ele não desafiou a tempestade por arrogância, mas por alinhamento com o Pai. E quando chamou Pedro para fazer o mesmo, mostrou que a coragem não está no homem, mas na fé que o conecta à fonte. Colocar Deus em primeiro lugar é dar o passo mesmo quando o mar parece agitado, é falar a verdade mesmo quando o mundo resiste, é avançar mesmo quando o caminho não está claro. Porque a alma que escolheu Deus sabe que não caminha sozinha. O medo surge quando a consciência se fixa nas aparências, na falta, no fracasso, no julgamento alheio. Mas quando Deus é o primeiro pensamento, o medo perde sua força, porque a luz da verdade dissipa as sombras da ilusão. A coragem do alinhamento é a coragem de ser fiel à voz interna, de obedecer ao Espírito em vez de ceder à pressão externa. É a coragem de descansar quando o mundo exige correria, de esperar quando tudo parece urgente, de amar quando o ego quer julgar. Essa coragem não é barulhenta, não busca aplausos. Ela é silenciosa, mas inabalável, porque está enraizada na certeza de que Deus, como causa, já ordenou o efeito. Faça disso uma prática. Quando o medo surgir, pare antes de reagir. Volte ao centro e declare: Deus é o meu poder, a minha força, a minha segurança. Eu escolho Ele primeiro, e o medo não tem lugar em mim. E então haja, mas haja a partir dessa coragem, não da hesitação. Você verá que o que parecia assustador começa a se dissolver, porque o medo não pode resistir à alma que colocou Deus como sua fortaleza. A coragem não é uma conquista, é um reflexo da prioridade espiritual. E quando Deus é o primeiro, a alma caminha com ousadia, não porque é forte por si mesma, mas porque está sustentada pela força que nunca falha. Capítulo 23. A sabedoria da paciência. Esperar em Deus é alinhar-se com o tempo divino. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:14. A paciência é uma virtude espiritual que floresce quando Deus é colocado em primeiro lugar. Ela não é apenas esperar passivamente, mas confiar ativamente na ordem divina. O mundo, com sua pressa e sua obsessão por resultados imediatos, ensina que a demora é fracasso, que o tempo perdido é irrecuperável,
que a solução deve vir agora. Mas a alma que coloca Deus como prioridade aprende que o tempo de Deus é perfeito, que nada está atrasado, que tudo se manifesta no momento exato quando a consciência está alinhada com a fonte. A paciência é a sabedoria de saber que a semente plantada em Deus sempre germina, mesmo que os olhos ainda não vejam o fruto. A impaciência é um sinal de que a alma está tentando dirigir a vida a partir do ego. Ela quer garantias, prazos, sinais visíveis. Mas quando Deus é o primeiro, a paciência se torna natural, porque a confiança na fonte elimina a necessidade de forçar o resultado. Jesus demonstrou isso em sua vida. Ele não se apressou para provar seu propósito, não correu para evitar a cruz, não exigiu que o reino se manifestasse imediatamente. Ele esperou, confiou, alinhou-se com o Pai, e cada evento de sua vida se desdobrou em perfeita harmonia. A paciência espiritual não é resignação, é poder. É a certeza de que o que está em Deus já está garantido, e que o tempo humano é apenas um reflexo do tempo eterno. A paciência transforma a espera em preparação. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o tempo que parece vazio se torna um espaço sagrado para o crescimento, para o silêncio, para a renovação. É como o inverno que prepara a terra para a primavera. A alma paciente não se desgasta com ansiedade, não se frustra com a demora, não se perde na dúvida. Ela descansa na verdade de que Deus, como causa, já colocou o efeito em movimento. E esse efeito chegará no momento certo, na forma certa, com a bênção certa. A paciência é a arte de viver no agora, sabendo que o futuro já está cuidado pela inteligência divina. Pratique isso. Quando sentir impaciência, pare e volte ao centro. Diga: eu coloco Deus primeiro, e confio no seu tempo perfeito. Eu não corro, eu espero com fé, porque sei que tudo está ordenado. E então continue sua jornada, mas com serenidade, sabendo que a espera não é perda, é alinhamento. Você verá que o que parecia atrasado chega na hora exata, que o que parecia impossível se resolve sem esforço. Porque a paciência não é apenas esperar, é confiar na ordem divina. E quando Deus é o primeiro, o tempo não é um inimigo, é um aliado que trabalha a favor da alma alinhada com a eternidade. Capítulo 24. A unidade da criação. Reconhecer Deus primeiro é ver a divindade em tudo. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Colossenses 1h16. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, a alma desperta para uma verdade profunda. Tudo é um, porque tudo vem de Deus. O mundo, com sua visão fragmentada, divide a realidade em separações. Eu e o outro, o material e o espiritual, o sagrado e o profano. Mas a consciência centrada em Deus vê a unidade por trás da diversidade. Ela reconhece que cada pessoa, cada evento, cada circunstância é uma expressão da mesma fonte divina. Colocar Deus em primeiro lugar é ver a divindade em tudo, é perceber que não há nada fora da presença, que tudo é parte do mesmo tecido espiritual tecido pela mente de Deus. A ilusão da separação é a causa de todo o conflito. Quando a alma esquece Deus como a origem de tudo, ela julga, compete, exclui. Mas quando Deus é o primeiro pensamento, a visão muda e a unidade se revela. Jesus ensinou isso quando disse: amai os vossos inimigos, porque ele viu que até mesmo aqueles que pareciam opostos eram parte da mesma criação divina. Ele não separou o pecador do santo, o pobre do rico, o doente do saudável. Ele viu todos como filhos do mesmo Pai, habitados pela mesma presença. Colocar Deus em primeiro lugar é adotar essa visão de unidade, é tratar cada ser como sagrado, cada momento como uma oportunidade de expressar a verdade, cada desafio como um convite para lembrar a fonte. A unidade não significa ignorar as diferenças, mas transcendê-las. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não nega a individualidade, você a celebra como uma expressão única do divino. Você não rejeita o mundo material, você o vê como um reflexo do espiritual. Você não se afasta dos outros, você se conecta mais profundamente, porque reconhece que o mesmo Espírito que habita em você habita neles. Essa visão de unidade dissolve o julgamento, apaga o medo do outro, elimina a necessidade de competição.
Ela cria harmonia, porque a alma não está mais lutando contra a criação, mas fluindo com ela. Faça disso uma prática. Quando encontrar alguém ou algo que pareça diferente, desafiador ou oposto, pare e lembre-se: Deus é a fonte de tudo, e eu vejo sua presença aqui. Diga: eu coloco Deus primeiro, e reconheço a unidade em tudo o que vejo. E então haja a partir dessa visão, com amor, com respeito, com clareza. Você verá que os conflitos se suavizam, que as divisões se dissolvem, que a harmonia emerge naturalmente. Porque quando Deus é o primeiro, a alma vê o mundo como ele é, uma expressão da unidade divina. E nessa visão, não há espaço para separação, apenas para amor, para conexão, para a verdade que une tudo no eterno. Capítulo 25. O descanso na presença. Colocar Deus primeiro é encontrar o lar da alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. A alma humana vive em um estado de busca constante, correndo atrás de segurança, significado, paz. Mas essa busca a deixa exausta, porque ela procura fora o que só pode encontrar dentro. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, a alma encontra seu verdadeiro lar, a presença divina. Essa presença não é um lugar distante, não é um estado que se alcança com esforço, não é uma recompensa reservada para o futuro. Ela é aqui, agora, eterna, acessível a todos que escolhem fazer de Deus sua prioridade. Colocar Deus em primeiro lugar é descansar na presença, é parar de correr e simplesmente ser. O descanso espiritual não é preguiça, não é fuga das responsabilidades. É a paz profunda que vem de saber que você não precisa provar nada, alcançar nada, ser nada além do que já é. Uma expressão da divindade. Jesus ofereceu esse descanso quando disse: Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus não é uma carga, é a liberdade de viver a partir do centro, de agir a partir da verdade, de descansar na certeza de que Deus, como fonte, já providenciou tudo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a alma para de se debater, de se preocupar, de se dividir. Ela encontra repouso, porque sabe que está em casa. O mundo ensina que o descanso vem depois do trabalho, depois da conquista, depois que tudo está resolvido. Mas a alma que coloca Deus em primeiro lugar descobre que o descanso vem antes, porque é a base de tudo. É como a raiz que sustenta a árvore, como o fundamento que segura a casa. Quando você descansa na presença de Deus, você não está fugindo da vida, você está se preparando para vivê-la plenamente. O descanso na presença é a fonte de energia, de clareza, de inspiração. É o momento em que a alma se alinha com o eterno, e a partir daí, tudo o que ela faz carrega a força da verdade. Pratique isso. Quando se sentir sobrecarregado, pare. Feche os olhos, respire e diga: eu coloco Deus primeiro, e descanso na sua presença. Eu não corro, eu não luto, eu simplesmente sou. E então permaneça nesse descanso, mesmo que por um momento. Você verá que a paz retorna, que a clareza surge, que a força se renova. Porque o descanso na presença não é uma pausa temporária, é a volta ao lar da alma. E quando Deus é o primeiro, esse lar está sempre aberto, sempre disponível, sempre pronto para acolher. A alma que descansa em Deus não apenas vive, ela floresce, porque encontrou o lugar onde tudo começa e tudo retorna. A presença divina, o primeiro, o único, o eterno.